Falando sobre isso, vem a história da bibliografia. É isso que eu queria comentar um pouco mais com vocês. Olha só, né? Bibliografia sugerida para a contabilidade nacional, Carmen Feijó. Nada contra, pelo contrário. Carmen Feijó trabalhou quase toda a vida dela no IBGE, especialista em contas nacionais. Ainda leciona na UF, né? Então, consequentemente, é claro que entende de contabilidade, é uma referência na área, e é por isso que o livro está aqui, né? Então, contabilidade social, tá vendo? Referência atualizada das contas nacionais do Brasil, quinta edição, é um livro de 2017. Tá? Então, isso aqui é o que está lá de oficial. Ao mesmo tempo, ó, site do Banco Central do Brasil. Tem aqui notas metodológicas, isso aqui é interessante de vocês lerem. Várias perguntas saem daqui. Ou seja, quando você mudou a estrutura do balanço de pagamentos, né, que você utilizava normas do BPM5 do FMI para BPM6 do FMI, quais as mudanças que foram implementadas? Que transição é essa? Essa nota metodológica te explica o que ficou diferente. Por isso que ela é importante. Tá? Não deixem de ter isso aqui. Vai lá, ó, eu botei até o link aqui para vocês pegarem esse negócio. Por favor. Tá? Então, parte de contabilidade nacional, né, eu diria que ela está aqui, incluindo balanço de pagamentos. Depois vem a parte de macroeconomia, estrito senso, né, tirando ali contabilidade nacional, que é uma parte de definições, de organização dos dados. Né? E aí os livros que aparecem aqui, Blanchard, Dornbusch, tá? Enfim, e o livro do Menkel. Agora, olha as observações que eu estou fazendo. Né? O livro do Blanchard, eles colocaram, quarta edição, já está na sétima, tá? Enfim, Dornbusch, Fischer e Startz, né? A última edição que tem é realmente a 11ª, tá certinho. Né? No caso do livro do Menkel, acabou de sair uma nova edição agora no início de 2021. Eu ainda nem tenho. Tá? Saiu, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, alguma coisa assim, tá? Que é a 10ª edição. Tá? Bom, vamos lá. O que eu acho melhor aqui nesses livros? Na verdade, vamos lá. Você pegar o livro do Blanchard, o livro do Dornbusch ou o livro do Menkel, você vai ter basicamente o mesmo conteúdo. Tem SLM? Tem. Tem as teorias ali de consumo intertemporal? Tem. Né? Enfim, tem alguma coisa sobre economia aberta e SLMBP? Tem. Tem curva de Phillips? Tem. A questão é essa. Tudo isso. Então, você pode preferir um desses livros aqui, tá, em relação a outro. Eu diria que eles são bons substitutos. Mas qual a observação que eu vou fazer aqui para vocês que eu acho importante? Nota, é a dica, digamos assim, que eu estou dando para vocês. Tá? Eu acho que, em termos de continuidade, você pegar um livro e ir do início ao fim, tá? Eu acho que, na verdade, o Blanchard é melhor do que esses dois. Eu, particularmente, acho isso. Tá? Entretanto, para algumas coisas especificamente, consequentemente, você pode ter esses dois livros melhores. Eu vou dizer o que eu acho de melhor aqui. Tá? Enfim, se você for estudar, por exemplo, ciclos econômicos reais, vá no livro do Dornbusch, Fischer e Startz. Isso não existia nas edições antigas. Depois que o Startz entrou aqui, ou seja, né, Dornbusch faleceu, vocês devem saber, já tem um bom tempo, né? Ou seja, o Startz foi convidado para participar desse processo e quando ele entrou, na verdade, teve uma reformulação do livro, né, com alguns novos capítulos lá no final, tá? Mas não é tão novo, 2013, tá? Já tem um tempo. Né? E tem uma coisa assim bem encorpada, bem bonitinha ali sobre ciclos econômicos reais, que não tem nem no livro do Blanchard e nem no livro do Menkel. Então, se vocês quiserem ver ciclos econômicos reais, está aqui, ó, Dornbusch, Fischer e Startz. Aqui vocês vão encontrar uma coisa bem mais encorpada, bem mais arrumada. Tá? Agora, para o resto, eu prefiro, por exemplo, o livro do Blanchard. A preferência. Agora, é claro, se você fez toda a graduação com o livro do Dornbusch, é claro que você vai preferir o Dornbusch, você já está acostumado a isso. Né? E no caso do livro do Menkel, né, eu gosto muito do livro do Menkel, principalmente num capítulo que o Menkel introduziu desde a 7ª ou foi a 8ª edição.
tá? Que é um modelo dinâmico de oferta e demanda agregadas. Por que isso, né? Porque tem caído cada vez mais na prova da ANPEC coisas relacionadas a esse tópico. Como, por exemplo, né, se você olha para como a gente brinca de política econômica no livro do Blanchard e brinca de política econômica no livro do Dornbusch, ou o governo controla a oferta monetária ou o governo controla a taxa de juros. Tá, e regra de juros, regra de Taylor, coisas desse tipo? Não tem muita coisa. Já se você for nesse capítulo do livro do Blanchard, que é o capítulo... Blanchard não, Menkel, que é o capítulo 15, você vai encontrar um modelo muito bem estruturado de oferta e demanda agregadas, dinâmico, tá? Bem arrumado, que é, digamos assim, uma aproximação bem leve do que seria um modelo DSGE. E já com uma regra de juros introduzida ali. E aí, consequentemente, você consegue perceber o que aquilo significa, o que muda isso com essa história, né? Então, é bacana. Por exemplo, de um tempo para cá, como eu disse para vocês, eu dou aula para a ANPEC desde 97. No meu curso até, sei lá, 2015, 2016, eu não fazia isso. Por quê? Porque não tinha na bibliografia. De uns anos para cá, o que eu comecei a fazer? Eu fiz, na verdade, uns slides com esse modelo dinâmico aqui do Menkel. E, consequentemente, várias questões foram aparecendo nos últimos anos, né? Não do modelo inteiro, mas de partes desse modelo, principalmente regra de Taylor, né? Os alunos começaram a perceber como aquilo é útil, né? Então, consequentemente, deem uma olhada nisso aqui, né? E para a parte de crescimento econômico, né? Livro do Jones, tá? Que já é a segunda edição. Quando eles falam aqui nova edição, nova é a segunda, tá? Enfim, né? Que é o livro do Jones, né? Primeira edição era só o Charles Jones, agora já tem aqui, ou seja, um coautor, tá? Esse livro dá conta do recado para crescimento econômico. Você não precisa recorrer a mais nada. Tá? É claro, fazer uns exercícios, não tem jeito. Tá? Mas ele dá conta do recado. O que é cobrado na parte de crescimento econômico, você vai encontrar nesse livro aqui. Tá? Não foge disso aqui. Tá? Agora, tem a bibliografia complementar. Né? Lopes e Vasconcelos, o livro do Williamson, né? E Abel e Bernanke. O que eu acho disso aqui? Vamos lá. Lopes e Vasconcelos. Isso aqui foi um livro que foi feito, digamos assim, como uma espécie, digamos assim, de resumo para quem está se preparando para a ANPEC. Ele é um resumo daqueles livros anteriores. Agora, tem umas coisas legais. Resumo muitas vezes é bom. Não jogue isso fora, não. Por exemplo, o ISLM aqui é muito bem explicado. Seja com a economia aberta, seja com a economia fechada. O modelo clássico de determinação da renda aqui é bem explicadinho. Então, se você for estudar modelo clássico, você pode olhar por aqui. Dá uma recalchutada ali no ISLM, você pode pegar um bom resumo aqui. Já está na terceira edição. Né? Enfim, coloca ali em vermelho. Esse livro eu não entendi bem porque que eles colocaram. É um livro antigo. Não tem nada assim de muito diferente do que você tem na bibliografia anterior. Tá? É o livro do Williamson, né? Que inclusive assim, já lecionou aqui no Brasil, tá? Ou seja, o Williamson, né? John Williamson. Né? Enfim, não vejo grandes atrativos nesse livro, não. Quem tem, ótimo. Quem não tem, enfim, acho que não vai fazer muita diferença para a ANPEC. Tá? E esse livro aqui do Abel e Bernanke, eu diria que ele é simplesmente um bom substituto do Blanchard. É isso. Tá? Então, consequentemente, se você vai seguir pelo Blanchard, não sei até que ponto seria adequado você ter 4, 5 livros que tratam da mesma coisa. Ter em casa é sempre bom. Quando você não entende por um, você vai no outro. Tá? Mas, enfim, não tem coisas muito diferentes do que você vai encontrar no livro do Blanchard ou no livro do Menkel. Tá legal? Agora, eu, chato do jeito que sou, o que eu vou fazer aqui? Né? Adicionalmente, agora vem umas dicas que eu acho muito legais. Né? Por exemplo, para a contabilidade nacional, acabou de sair, no final de 2020, tá? Uma nova edição de um livro que é tradicional sobre contabilidade nacional e pode ajudar bastante vocês, né? Que é o livro da Leda Paulani e do Márcio Bobic Braga, pessoal da USP. Tá? Consequentemente, se é um livro, né, do final de 2020,
já vem, ou seja, com a nova versão do balanço de pagamentos, tudo explicadinho ali direitinho. Bacana. Quem está com dúvida nesse tipo de coisa, está lá. Né? Então esse aqui já está disponível, é uma boa opção. Eles ainda não colocaram, mas provavelmente vão acabar colocando isso aqui para dentro da bibliografia da Ampec. Né? Outra, para toda a parte de intertemporalidade, tá? Decisões de consumo, ou seja, modelo de 2 períodos, renda permanente, ciclo vital, né? Decisões de investimento, modelo do acelerador flexível, ou seja, com custos de ajustamento, né? Decisões intertemporais de gastos e tributos, inclusive indo para a equivalência ricardiana, governo. Não existe qualquer livro que seja melhor para tratar disso na língua portuguesa que seja o livro do Jeffrey Sachs, que já foi usado como bibliografia da Ampec e eles tiraram. Né? Agora, vocês vão ver que de vez em quando você pega algum exercício sobre isso na prova da Ampec e não consegue resolver, porque os outros livros não têm a estrutura adequada para isso. Quantos exercícios vocês já viram na prova da Ampec, onde você tem uma função utilidade, consumo no primeiro período, consumo no segundo período, que é uma função utilidade isoelástica, com taxa de preferência temporal, tudo lá, né? Uma restrição orçamentária intertemporal, e o cara pede, na verdade, para você otimizar o consumo ao longo do tempo. E isso você vai encontrar aqui, ó. Nem encontra com todas as contas, mas pelo menos a estrutura está ali. Ele faz tudo isso direitinho. Tá? Então, consequentemente, ó, capítulos 4, 5, 6, 7 e 8 do livro do Sachs, tenham isso, pelo amor de Deus. Vai estudar consumo, teoria neoclássica do investimento, equivalência ricardiana. É aqui que você vai resolver o seu problema. Nesses capítulos que eu citei do livro do Sachs. Tá legal? E depois, né, uma outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Eu vou fazer um exercício disso para vocês verem isso aqui, sentirem na pele. Tá? Tem vários exercícios que caem na Ampec sobre curva de oferta de Lucas. Quem já vasculhou as provas da Ampec já viu. Né? E os exercícios tradicionalíssimos são os seguintes, né? Coisas do tipo, né? Ou seja, se a inflação for alta e a demanda for muito instável, consequentemente, né? Enfim, uma variação na demanda deve ocasionar uma grande variação no produto, segundo a curva de oferta de Lucas. Toda hora tem essas perguntas ali, né? Agora, tem uma série de coisas que você precisa saber para responder essa pergunta de maneira organizada. E qualquer variação dessa pergunta que eu acabei de colocar aqui. É você entender o que é a curva de oferta de Lucas, que é uma curva de oferta agregada com microfundamentos e expectativas racionais. Qual desses livros que apareceram aqui faz isso direitinho, bonitinho? Para mim, nenhum. Né? E exatamente por conta disso, eu cito aqui 2 capítulos de uma bibliografia que já foi da Ampec e eles tiraram. E que é adequada para isso. E é um livro que vocês encontram em qualquer lugar. Sei lá, tira a cópia desses 2 capítulos aqui. Ele parou de ser editado. Né? Ou seja, Macroeconomia, Teoria e Desempenho, nota, são de 2 autores famosos. Né? Robert Hall, né? E John Taylor. Né? Enfim. Então, consequentemente, é um livro de 1989, tem uma edição aqui brasileira de 1989, tá? Principalmente para isso. Tá? Ou seja, são os capítulos 13 e 14, onde você tem um capítulo que ele chama de Novos Clássicos, onde você tem a curva de oferta de Lucas, e tem um outro capítulo, na verdade, que ele começa a brincar com rigidez, a parte de novos keynesianos. Eu não conheço nenhum outro livro básico que você tenha essa coisa tão organizadinha quanto você tem nesses 2 capítulos aqui. Tá? Então, repara, o que eu estou dizendo para vocês é, né, em alguns casos, a bibliografia da Ampec pode ser totalmente satisfatória.
Em outros casos, eu estou dando algumas dicas para vocês de coisas que podem ser legais. Pô, professor, peraí, eu vi lá no seu material como é que você desenvolveu a curva de oferta de Lucas. E eu achei legal como você fez e chegou no resultado. De onde você tirou aquilo? Porque não foi do Blanchard, não foi do Dornbusch, não foi do Menkel. De onde saiu aquilo? Saiu daqui. Tá? Então, consequentemente, eu tenho que ser honesto intelectualmente. De onde eu tirei isso? Daqui. Tá? Porque, repara, outra coisa que as pessoas precisam saber é o seguinte, mas não dava para tirar isso direto do artigo original do Lucas? Não, gente. Aí é um outro nível de sofisticação. Não dá. Tem uma hora que alguém que trabalha muito bem com economia tem que dizer assim, como é que eu pego aquele artigo original do Lucas, né, onde ele desenvolveu essa ideia, e eu consigo, na verdade, reduzir ali bastante o nível técnico para que seja uma coisa tratável, mas sem estragar o negócio, né? Fazendo sentido lá no final. Né? Eles conseguiram fazer aqui, está bem feito. Né? Então, consequentemente, ou seja, dá uma olhada nisso aqui, né? E dá uma olhada nos capítulos 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, do livro do Sachs para toda a parte de intertemporalidade, consumo, investimento, decisões de governo. Né? Enfim, não deixem de fazer isso. Vocês vão ver que, por exemplo, minhas aulas são estruturadas desse jeito exatamente pelas necessidades da ANPEC. Essa é a questão. Eu olho para o nível de dificuldade da questão para montar a aula. Sem conseguir fazer isso, eu não consigo resolver a questão. Então, primeiro eu preciso fazer o negócio. Né? Então, algumas dicas aí. Né? E repara, né? No caso de microeconomia, a coisa é mais padronizada. Né? Micro é muito mais padronizado. Vamos combinar que micro deu o pontapé inicial primeiro. Né? Então, consequentemente, ficou uma coisa mais padronizada, mais organizada. Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Você olha para qualquer livro de microeconomia, a estrutura é a mesma. Né? O que muda é o nível de sofisticação. Né? Pode ser um livro, sei lá, tipo Mascoléu, pode ser um livro de introdução à microeconomia. Enfim, você muda a sofisticação. Mas o que você tem ali é fundamentalmente a mesma coisa. Né? Então vamos lá. Bibliografia básica, Pindyck e Varian. Isso aqui dá conta do recado? Para quase tudo, mas não para tudo. Tá? São dois livros que são muito bons, se bem que aqui, ó, Pindyck já está na 8ª edição, né? Eles botam ali uma edição de 2006. Tá? O livro do Varian já está na 9ª edição. Né? São dois livros, na verdade, que são bastante intuitivos. Né? E eu diria até que o livro do Pindyck é mais intuitivo do que o livro do Varian. Agora, a prova de micro é bastante pesada sob o ponto de vista técnico. Então, eu diria o seguinte, a melhor coisa que vocês fazem é andar pelo livro do Varian, na sequência do Varian, ali direitinho. Tá? E quando vocês tiverem alguma dúvida, né, digamos assim, um pouco conceitual, digamos assim, eu quero mais texto, um exemplo e tal, aí você procura isso no livro do Pindyck. O livro do Pindyck é bom nos exemplos, no texto, né? Mas aqui você tem um pouquinho mais de formalização. E no caso da prova da ANPEC isso é importante. Tá? Então, livro do Varian é a base. Não esquece isso. Pega o livro do Varian e anda no livro do Varian do início até o fim. Tá? Agora, tem a bibliografia complementar. Por quê? Tanto no livro do Pindyck quanto no livro do Varian, por exemplo, você tem teoria dos jogos. No caso, na 9ª edição do livro do Varian, ele até melhorou a parte de teoria dos jogos. Agora tem 2 capítulos lá, tem mais coisa, tem jogo de compromisso, botou um monte de coisas lá, ficou mais bonitinho, mais organizado, explicou melhor estratégia mista, nem tanto, mas ficou um pouquinho melhor, enfim. Né? Então, olha lá, é razoável, digamos assim, tá? Mas não dá conta totalmente do recado. E exatamente por isso, né, tem uma bibliografia aqui específica de teoria dos jogos, tá vendo? Que é o tradicional livro do Gibbons, né? É um clássico, tá? É um livro fininho, pequenininho, mas não é muito fácil. Tanto que, né, repara, é colocado aqui, ó, capítulos 1 e 2, não fui eu que escrevi isso. Vocês só vão usar os capítulos 1 e 2. Tá? É o que cai na prova da ANPEC, é o que está, ou seja, no manual do candidato. Tem alguns tipos de jogos mais sofisticados que não são cobrados. Tá?
Não vai pegar o livro do Gibbons, né? Rasmussen, essas coisas, vou andar no livro inteiro. Não, pelo amor de Deus, calma, vai devagar. Né? Então, segue aí o que está sendo dito. Tá? Então, é um bom complemento para você melhorar aqui em teoria dos jogos. Se bem que eu vou dar uma outra dica para vocês. Agora, nota, no caso do livro do Varian, de microeconomia, onde eu acho que o livro do Varian peca? Vocês já viram uma prova de microeconomia da Ampec? Tem algumas questões que tem uma calculeira enorme. Né? O cara te dá uma função de produção e depois ele acaba te perguntando alguma coisa do tipo: a função de custo variável no longo prazo é essa aqui. Se vira, faz a conta e chega nesse resultado. Não, mas eu nunca vi isso na minha vida. Né? Isso eu acho que tem a ver com aquela história de lema de Shepard, não sei o quê. Nunca ouvi falar nesse negócio. Enfim, né? Então de vez em quando você precisa fazer as contas. Não tem jeito. E o livro do Varian, de vez em quando, ele foge das contas. E exatamente por conta disso, tem aqui o livro do Nicholson. O livro do Nicholson é um ótimo complemento no seguinte sentido. Né? Não é um livro que seja tão sofisticado tecnicamente que um aluno da graduação não consiga entender, mas ao mesmo tempo ele é um pouco mais sofisticado tecnicamente do que o Varian. Então, aquelas contas que você não encontra no livro do Varian, mas você vai precisar para a Ampec, em teoria do consumidor, em teoria da firma, você vai encontrar aqui. Essa é a questão. Ele pega a função utilidade de um tipo, de outro complemento perfeito, substituto perfeito, Cobb-Douglas, não sei o que é lá, e faz as contas do início até o fim. E aí você percebe como é que você resolve o problema. Agora eu vou calcular o efeito de substituição. Ele calcula. Agora eu vou calcular o efeito renda. Ele calcula. Né? Coisa que geralmente o Varian não faz. Então é um livro extremamente interessante. Agora, quando você for olhar para esse livro, nota o seguinte, ele já está na 12ª edição. Tá? Eles botaram uma versão muito antiga aqui, de 1998. Tá? Inclusive já está com outro autor, né? Um coautor aqui, que é o Snyder. Né? Enfim, aliás, desde a 9ª ou 10ª edição já está assim. Né? Enfim, então é Nicholson e Snyder. Tá? Então, dá uma olhada nesse livro. Não deixem de ter esse livro aqui. Né? Ou seja, toda a parte de conta, a parte mais sofisticada, você vai dar uma olhada nisso aqui, vai ser extremamente útil. Né? E eu ainda coloco aqui coisas adicionais por minha conta. Nota, o que não está ali, né, no manual do candidato. Mas que, por exemplo, se eu tivesse que escrever isso para a Ampec, eu colocaria. Por exemplo, ó, eu colocaria para a teoria dos jogos o livro do Biermann e Fernandes. Aí você vai dizer, mas Assunção, por que você colocaria? Bom, primeiro, olha só, é um livro que está em português, a gente tem isso aqui, uma edição em português, e é um livro que é muito bom. Tá? Ele é muito organizado. Eu diria que é um livro que você deve guardar para o seguinte, quando você pegar algum problema na Ampec, você foi no Varian, não conseguiu resolver, com aquilo que tem ali, procura no livro do Biermann e Fernandes que você vai encontrar alguma coisa. É bom na técnica e é bom nos exemplos. Tá? Então, é um livro tecnicamente correto e com diversos bons exemplos. Então, é um livro que eu acho assim, fundamental se você quiser avançar em teoria dos jogos. Eu mesmo já dei curso de teoria dos jogos utilizando esse livro aqui. É muito legal esse livro. Né? Enfim, não sei por que não está ali. E aqueles outros exercícios que de vez em quando os alunos, né, eu gosto sempre de conversar bastante com os alunos, né, meus alunos, né, aquela história, né, de vez em quando chega na hora do intervalo, aí alguém vê, pô professor, aquela questão número 9 de tal ano que você estava resolvendo, ela é meio exótica, né, que foge um pouco ali do que devia ser cobrado na Ampec. De vez em quando tem essas coisas. Você vai para um nível de sofisticação ali um pouco mais alto, tá? Tanto que você vê, ninguém faz 15 pontos na prova da Ampec, essa questão. Tá? Tem algumas questões, assim, de vez em quando, que aparecem ali mais difíceis. Para esses casos, para essas coisas mais sofisticadas em microeconomia, você poderia recorrer a um livro como Mascoléu. Muita gente diz isso. Um aluno meu já me perguntou isso. Aliás, esse ano, há pouco tempo. Professor, você acha que eu devia adquirir o Mascoléu? Eu digo, não, por enquanto não. Uma coisa de cada vez, tá? Enfim,
Tá, mas então me dá uma alternativa. Que o Mascolé é um livro muito duro, a questão é essa. Né? Tá aqui a alternativa. Tá? Ou seja, Advanced Microeconomic Theory, tá? Gelli e Reni. Já está na 3ª edição. Livro muito bom. No seguinte sentido, tá? Já eu vou mostrar isso para vocês. Você pega algumas questões da ANPEC, aí tem lá. A função de produção ESC, no caso dessa função, temos retornos constantes de escala. Aí você vai no livro do Varian, cadê a função ESC? Como é que eu sei se tem retorno constante de escala? Não sei. Né? E aí? O que eu faço da minha vida? Vai aqui no Gelli e Reni e procura lá que você vai achar. Tá? Então, consequentemente, né, pode ser bastante útil para algumas coisas que você não consegue encontrar naqueles outros livros, né? Você vem aqui e procura no Gelli e Reni que você vai acabar encontrando, tá legal? Enfim, claro, livro de exercícios, né? Fazer exercício, quanto mais exercício você faz é melhor, e é bom você ter a solução, quando você erra você quer saber por que você errou, o que está certo, né? Tem aquele livro lá das questões da ANPEC, né? Da minha colega, trabalhei com ela um bom tempo, Cristiane Alckmin, né? Ou seja, o Paulo César também foi nosso colega, né? Ou seja, da editora Campos, né? Então, provas resolvidas da ANPEC, é isso aí, né? Problema algum, tá? E é sempre bom você ter algum livro, né, de matemática, principalmente para as questões de microeconomia, né? E aí você pode usar, enfim, né? Aí tem as preferências, né? Você pode usar o livro do Chiang, né? Enfim, principalmente a versão nova, aquele de capa azul, né? Enfim, que já está um pouco mais encorpado. Você pode usar, por exemplo, o livro do Sid Satter, né? Que é um livro que eu acho muito bom, e pode usar, por exemplo, o livro do Simon e Bloom, né? Que geralmente é o mais utilizado. Tá? Então, é importante ter um livro desse tipo para você tirar algumas dúvidas matemáticas. Vira e mexe, eu vejo isso acontecer. Eu vou lá e explico para o aluno, olha só, quais são os passos que você precisa dar para calcular o efeito de substituição dada essa função utilidade? Você tem que fazer isso, 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 isso e isso. Entendeu por que você tem que fazer isso? Entendi. Está tudo na minha cabeça. Agora faz. Aí ele vai lá e erra na conta. Né? Aí você fala, caramba, né? Você não pode perder o ponto por causa disso. Né? Então, consequentemente, ó, livro de matemática para economistas, no caso aqui o livro do Simon e Bloom. Né? Por quê? Porque é matemática para economistas, então tem alguns capítulos ali com aplicações à economia. Né? Que ele trabalha com exemplos de função utilidade, função de produção, esse tipo de coisa. Então, para a prova de microeconomia, isso aqui ajuda um bocado. Beleza? Então, ó, essas são, digamos assim, as dicas. Nota, um monte de dicas, tá? Olha quanto tempo a gente ficou para fazer isso. Mas agora vamos lá. Vocês vão ver que isso que eu estou dizendo para vocês é isso que eu quero mostrar. Faz sentido. Porque, claro, vocês podem olhar e dizer assim, tá, mas professor Assunção, eu estou escutando o que você está dizendo, eu estou acreditando mais ou menos nesse troço. Tá, então agora eu vou te convencer totalmente em relação a diversas coisas que eu acabei de dizer aqui. Vamos lá. Vou mostrar a importância da bibliografia complementar, adicional, essas coisas que eu falei aqui, né? Ou seja, com um exemplo. E isso pode ser visto em diversos outros casos. Eu peguei uma questão, mas eu podia pegar diversas outras, a questão é essa, tá? Para mostrar isso para vocês, tá? E mostrar o seguinte, conclusão, só o básico não resolve. Vou fazer isso aqui que é facilzinho, vou andar por esse livro que é bem tranquilo, vou não sei o que ela... Cara, olha só, não vai adiantar. Né? Você tem um bom tempo para estudar até a prova do ANPEC. Convença-se, a prova é difícil. Né? E de vez em quando você tem que pegar a bibliografia difícil, tem que fazer um curso duro, entendeu? Tem que brigar com os exercícios difíceis, não tem jeito.